Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 52, 53 e 54. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 52. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. O Salmo de número 52 tem como autoria o rei Davi. É um salmo classificado de sabedoria e tem como tema central o fim do ímpio e a paz dos justos. No contexto teológico do Salmo 52 e também histórico, o Salmo 52 se reporta a um triste acontecimento no reinado de Saul, que está escrito no primeiro livro de Samuel, os capítulos 21 e 22, onde Doeg, o edomita administrador das riquezas de Saul, relatou a Saul que o sacerdote Aimeleque dera apoio e proteção a Davi e a seus homens que sofriam a perseguição do exército de Saul. O rei então ordenou que seus homens matassem o sacerdote Aimeleque e toda a sua família. Ordenança esta que foi recusada pelos homens do exército de Saul. Doeg recebe a ordem do rei para matar os sacerdotes e cumpre a ordem do rei e mata 85 membros da família sacerdotal, mulheres, crianças e até mesmo os animais na cidade de Nob. Abiatar, filho de Aimeleque, escapa desta carnificina e vai ao encontro de Davi, relatar este acontecimento. Davi, muito furioso, escreveu este Salmo 52, apontando as desqualificações destes ímpios, mas, ao mesmo tempo, anuncia que há um julgamento divino para aquele ou aqueles que promovem e realizam maldades. Os versículos 1 a 4 do Salmo 52 diz: Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade, em lugar da verdade. E aí uma pausa para reflexão sobre do conteúdo desses 3 versículos. Versículo 4 diz: Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Aqui o salmista aponta as desqualificações morais dos ímpios. Primeiro ele diz que os ímpios se vangloriam no mal e em si mesmos. Falam mentiras, falsidades e destroem a reputação das pessoas. Os ímpios sempre fazem o mal e menosprezam a verdade. Os ímpios são contumazes, mentirosos. Na sequência do Salmo 52, versículos 5, 6 e 7 diz: Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Uma pausa para reflexão sobre o conteúdo deste versículo 5. Versículo 6. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Aqui, nas entrelinhas destes 3 versículos, nós temos o julgamento divino. O salmista anuncia que Deus vai julgar os ímpios, um a um,
segundo as suas obras, julgando segundo a sua justiça divina, promovendo a condenação eterna dos que não buscam o Senhor. Riquezas, poder, fama ou qualquer outro objeto de refúgio não pode evitar o julgamento divino do Senhor. Ainda na sequência, versículos 8 ao 9 diz: Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Aqui, o salmista fala sobre o comportamento do justo. O salmista declara que busca uma comunhão plena com Deus de forma permanente e que sempre louvará ao Senhor por tudo que Deus fez em sua vida. O salmista encerra o salmo dizendo que proclamará para o mundo a palavra de Deus, dizendo que o Senhor é bom. No Salmo 53, diz: O tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos. O Salmo de número 53, ele é idêntico ao Salmo 14. Ele está contido no livro 2 dos 5 livros do Saltério. O autor, rei Davi, é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central a maldade humana. O Salmo 53, dentro do contexto teológico, ele expressa um cântico que nos remete a uma profunda compreensão da nossa condição diante de Deus. O salmista perpassa pela reflexão de que a humanidade está perdida, isto é, separada de Deus, sem verdadeiramente conhecê-lo. Porém, a graça de Deus está sempre presente e disponível para quem o busca. O salmista, ele termina este cântico vislumbrando a condição de ser salvo e da existência da justiça final divina. No primeiro versículo do Salmo 53 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Aqui há uma expressão do pensamento do insensato. O insensato não crê na existência de Deus e, por estar sujeito à sua própria sabedoria, comete atos de injustiça e nunca faz o bem. Os versículos 2 e 3 diz: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui o salmista faz uma alusão nestes 2 versículos ao comportamento dos insensatos. Segundo os seus nécios pensamentos, Deus não encontra nos insensatos o entendimento e ninguém que tenha a disposição de buscar ao Senhor, pois vivem em corrupção espiritual, melhor dizendo, desviado dos preceitos divinos e não fazem o bem. Portanto, os nécios, que são os ímpios, os insensatos, em seus pensamentos, diz que não há Deus. Versículos 4 ao 5 diz assim a palavra do Senhor no Salmo 53.
Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus? Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. E aqui o Senhor fala do destino dos malfeitores. Os malfeitores insistem em não aprender os ensinos divinos e nem aclamarem a Deus em suas angústias. Jamais prevalecem contra os justos e sabem que o destino deles é a ruína, a condenação eterna, separados então de Deus para sempre. Versículo 6 do Salmo 53 diz: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. A salvação, ela é consumada somente em Deus. É o que diz esse versículo. O salmista anuncia que somente em Deus há a salvação da humanidade, pois Deus quer restaurar o seu povo e promover a alegria permanente daqueles que os reverenciam e lhes obedecem. O Salmo 54 diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem. O Salmo 54 pertence também ao livro 2 dos 5 livros do Saltério. Tem como autor o rei Davi. É classificado também como salmo de lamentação. E o tema central é uma oração para se proteger dos inimigos. No contexto teológico e histórico do Salmo 54, este salmo expressa uma oração de confiança em Deus da parte do rei Davi, pois apesar de viver uma angústia devido à perseguição de seus inimigos, Davi se coloca pela fé como um homem vitorioso, porque sabe que serve a um poderoso e majestoso Deus. Aprendemos neste salmo que devemos preservar a nossa integridade moral e espiritual incólume, confiando em Deus, sabendo que todo o mal que é planejado contra nós não prospera e recai sobre os que planejam a maldade para o nosso ser. Versículos 1 ao 3 do Salmo 54 diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. E aí, o Salmo traz uma pausa para meditarmos sobre esses 3 versículos. E aqui nós temos os pedidos do rei Davi. E o rei Davi, nestes pedidos, ele naturalmente pede que Deus o defenda e o salve dos seus perseguidores. Ele pede que Deus ouça a sua oração e as suas súplicas. E por fim, Davi expressa a condição de que seus perseguidores querem matá-lo. Versículos 4 ao 5 diz: certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor quem me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. E aqui o rei Davi demonstra sua confiança em Deus. Davi expressa que Deus é o seu auxílio e aquele que lhe sustenta, terminando com a súplica do ponto de vista humano, de que seus perseguidores recebam uma sentença divina segundo a maldade de suas obras. Versículo 6 ao 7 diz: eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aqui o rei Davi faz a adoração a Deus
O rei Davi encerra a sua oração com a promessa de adoração e louvor a Deus, pois reconhece no Senhor a sua bondade, as ações de livramento em sua vida e a condição de que seus adversários não prosperam diante do Senhor. No próximo estudo, nós vamos estudar os Salmos de números 55 e 56. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.